A ansiedade pelo futuro, o medo do desconhecido, a pressão de querer ter tudo sob controle. Mas hoje, Deus te diz algo poderoso. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa carregar tudo. Solte a preocupação, relaxe, porque o que é para você já está a caminho. Deus tem um plano perfeito para a sua vida, maior, mais sábio e cheio de bênçãos que você ainda não pode imaginar. Mas para vê-lo manifestar, você precisa aprender a confiar, a soltar o controle e deixar que Ele atue. Nesta mensagem, você descobrirá como se render à sua vontade, abraçar a paz e permitir que o seu amor transforme cada aspecto da sua vida. Antes de começar, quero convidá-lo a fazer algo poderoso. Vá aos comentários e escreva: Deus, confio no teu plano perfeito para mim. Amém. Esta declaração não é apenas um ato de fé, mas um lembrete de que você está entregando suas preocupações àquele que tem o controle absoluto. Faça-o agora, porque juntos vamos descobrir como a confiança em Deus pode mudar tudo. Número 1. Viva o presente e esqueça o amanhã. Imagine que você acorda uma manhã com a luz do sol entrando pela sua janela. Você toma um fôlego profundo e por um momento sente paz. Mas de repente, sua mente começa a correr. O que acontecerá amanhã? Como você resolverá aquele problema que não tem solução aparente? E se as coisas não saírem como você espera? Antes de que você possa desfrutar o presente, já está preso em um futuro que nem sequer chegou. Mas ouça com atenção. Deus tem uma mensagem clara para você hoje. Não se aflijam pelo amanhã, pois cada dia tem o seu próprio afã. Estas não são palavras ao acaso. São um convite para deixar de carregar o peso de um futuro incerto e abraçar a paz que somente Deus pode lhe dar no presente. Jesus nos lembra disso em Mateus 6,34. Portanto, não vos afaneis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu afã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Deus não lhe pede para ignorar o futuro, mas para confiar que Ele já o tem em suas mãos. Vivemos em uma sociedade obcecada pelo futuro. Dizem-nos que precisamos planejar tudo, prever cada detalhe, controlar cada situação. Mas quantas vezes esse esforço apenas nos deixa exaustos, ansiosos e frustrados? Acreditamos que nos preocupar é uma forma de nos prepararmos, mas na verdade apenas nos rouba a paz do momento presente. Olhe ao seu redor. Cada dia é um presente que nos é dado. O riso de um ente querido, o aroma do café pela manhã, a brisa no rosto. Mas quando vivemos na ansiedade do futuro, passamos por esses pequenos milagres. Nos preocupamos tanto com o que poderia acontecer que nos perdemos o que está acontecendo agora. Deus quer que você viva o presente com confiança. Pense nos pássaros do céu. Alguma vez você viu um pardal angustiado pelo amanhã? Não, porque eles dependem da provisão de Deus dia a dia. Jesus disse: observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Em Mateus 6,26. Se Deus cuida dos pássaros, como não vai cuidar de você? A preocupação é como uma cadeira de balanço. Te mantém em movimento, mas não te leva a lugar nenhum. Você pode passar horas, dias, semanas, preso em pensamentos sobre o que poderia dar errado e mesmo assim nada muda. Jesus pergunta em Mateus 6,27. Quem de vós poderá, por mais que se afane, acrescentar à sua estatura um côvado? Em outras palavras, se preocupar não muda nada, apenas rouba a paz. Então hoje, Deus está te convidando a soltar esse fardo. Isso não significa que você ignore suas responsabilidades ou que não faça planos, mas sim que confie que Ele já está no futuro, preparando o caminho para você. Quando você solta o medo do amanhã, abre espaço para a fé. Como você pode começar a viver isso? Primeiro, pratique a gratidão. Em vez de se concentrar no que poderia faltar amanhã, agradeça pelo que você tem hoje. A gratidão
te ancora ao presente e abre seus olhos para as bênçãos que já estão em sua vida. Segundo, dedique momentos do dia para estar em silêncio com Deus. Não apenas para pedir coisas, mas para ouvi-lo. A paz de Deus não vem quando tudo na vida está perfeito. Vem quando você aprende a descansar nele, mesmo em meio à incerteza. E terceiro, sempre que sentir a ansiedade do futuro tomando conta de você, lembre-se desta verdade: Deus já está lá. Ele já providenciou. Ele já abriu portas que você ainda não pode ver. Hoje é o único dia que você tem garantido. Não permita que a ansiedade pelo amanhã lhe roube a alegria do presente. Deus te diz hoje: relaxe, deixe de se preocupar e tudo virá até você no tempo perfeito. Então respire, confie e viva plenamente o presente que Deus lhe deu, este instante. Número 2. Encontre paz através da oração. Imagine um momento de completo silêncio. Um espaço onde não há preocupações, onde o peso da vida não se sente tão avassalador. Feche os olhos por um instante e respire. Agora, pense em todas aquelas vezes em que o estresse, a ansiedade e o medo do futuro ocuparam sua mente. Nesses momentos, o que você fez? Como encontrou paz? Deus nos deixou um caminho claro: a oração. Não como o último recurso quando tudo desmorona, mas como uma fonte constante de paz e fortaleza. Em Filipenses 4:6, nos é dada uma promessa poderosa: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você percebe o poder dessas palavras? Não diz que você terá paz quando tudo em sua vida estiver resolvido, quando não houver problemas, quando não houver incerteza. Não. Diz que a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo, não importando as circunstâncias. É uma paz que vai além do que a lógica pode explicar, pois não depende do que você vê, mas de em quem confia. Muitas vezes pensamos que orar é apenas falar com Deus para pedir coisas. E sim, podemos pedir, mas a oração é muito mais do que isso. É um refúgio, um lugar onde podemos descarregar tudo o que nos preocupa. Quando oras, é como se você pegasse aquela carga invisível que carrega sobre os ombros e a colocasse aos pés de Deus. Não porque Ele não saiba o que você precisa, mas porque ao fazer isso, você reconhece que não pode levar tudo sozinho. A ansiedade nasce da sensação de que tudo depende de você, de que se não controlar cada detalhe, algo dará errado. Mas a oração te lembra que você não está sozinho, que Deus está em cada passo que você dá. Quando você para orar e, em vez de se concentrar somente nos seus problemas, começa a agradecer, algo muda dentro de você. A gratidão abre as portas para a paz. Ajuda você a ver o que Deus já fez, em vez de se preocupar com o que ainda não aconteceu. Pense em Jesus. Quando enfrentou seu momento mais difícil, quando sabia que a cruz o esperava, o que fez? Orou. No jardim do Getsemane, em sua angústia, prostrou-se e falou com o Pai. Não fugiu da dor, mas também não deixou que o medo o consumisse. A paz dele não vinha da ausência de sofrimento, mas de sua conexão com Deus. E essa mesma paz está disponível para você hoje. Talvez você tenha tentado de tudo para encontrar calma em meio à sua ansiedade. Buscou distrações, tentou resolver tudo com sua própria força, mas nada parece suficiente. A razão é simples: a paz verdadeira não vem do mundo, vem de Deus. Jesus o disse claramente em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, como você pode começar a experimentar essa paz? Primeiro, estabeleça um momento diário para falar com Deus.
Não precisa ser complicado ou estruturado, apenas sincero. Diga o que sente, o que teme, o que anseia. Depois, agradeça. Embora pareça difícil, encontre pelo menos 3 coisas pelas quais possa agradecer a cada dia. Pode ser algo pequeno, mas o simples ato de reconhecer a bondade de Deus muda sua perspectiva. E por último, confie. A oração não é uma transação onde se pede e se recebe imediatamente. Às vezes, Deus responde de imediato. Outras vezes, sua resposta é um processo. Mas cada vez que você ora, algo acontece dentro de você. É como se estivesse plantando sementes de fé. Com o tempo, essas sementes crescem e produzem frutos de paz, confiança e segurança em Deus. Hoje, Ele está te convidando a deixar de lado a ansiedade e receber a sua paz, a parar de se preocupar com o que você não pode controlar e a focar no que realmente pode fazer, se aproximar dele em oração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não precisa resolver cada problema por conta própria. Deus está contigo, esperando que você fale com Ele, esperando te dar uma paz que o mundo não pode compreender, mas que seu coração precisa. Então, agora, faça uma pausa, respire e ore. Porque nesse momento de conexão com Deus, você encontrará aquilo que tem buscado todo esse tempo. Uma paz que excede todo o entendimento. Número 3. Libere tuas cargas no Senhor. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras pesadas. Cada uma dessas pedras representa uma preocupação, um medo, um fardo que você vem carregando por tempo demais. Talvez uma dessas pedras seja o medo do futuro. Outra, o peso de um erro do passado. Outra, a angústia pelo que os outros pensam de você. E muitas mais que você nem se lembra quando começaram a se acumular. Agora, imagine que você chega a um rio cristalino e, num ato de coragem, decide soltar essa mochila na água. Sente como sua coluna se liberta, como sua respiração se torna mais leve, como a paz substitui o peso que antes te oprimia. Isso é exatamente o que Deus quer que você faça com suas preocupações. Em Salmos 55:22, Deus nos dá uma instrução clara. Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Você percebe o que isso significa? Não diz, continue carregando até não aguentar mais, nem tente resolver tudo sozinho e, se falhar, vá a Deus. Não. Diz para que você lance sobre Ele a tua carga, que a entregue, que a solte. Mas soltar nem sempre é fácil. Estamos tão acostumados a carregar nossos próprios fardos que às vezes até nos apegamos a eles. Acreditamos que, se deixarmos de nos preocupar, as coisas sairão do controle. Acreditamos que, se não pensarmos constantemente no problema, ninguém o resolverá. Mas Deus não te criou para viver com esse peso. Não te criou para carregar tudo sozinho. Ele quer que você confie nele, que entregue o que te angustia e permita que Ele se encarregue do que você não pode mudar. Jesus também nos lembrou disso em Mateus 11:28, quando disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe essas palavras novamente. Encontrareis descanso para as vossas almas. Não apenas descanso físico, mas descanso da alma, descanso do peso que tem oprimido o teu coração. A realidade é que, quando confiamos em Deus e deixamos nossas cargas em suas mãos, nossa perspectiva muda. O que antes parecia impossível agora tem solução. O que antes parecia insuportável agora se torna uma oportunidade de crescimento. E o que antes nos enchia de medo, agora nos enche de esperança. Mas como se faz isso na vida real? Como se soltam os fardos? Primeiro, identifique-os. O que realmente está pesando em teu coração?
Talvez seja uma preocupação econômica, um relacionamento rompido, uma doença, uma decisão difícil. Seja o que for, dê-lhe um nome. Escreva-o, se necessário. Em seguida, apresente-o a Deus em oração. Não uma oração superficial, mas uma conversa sincera. Diga a Deus exatamente como te sentes, exatamente o que te preocupa. Não precisas usar palavras perfeitas, nem frases elaboradas. Apenas fala com Ele, como falarias com um amigo que realmente te entende. Depois, entregue-o, e isso é crucial. Não basta dizer, Deus, ajuda-me, se no fundo continuas apegado ao problema, tentando controlá-lo. Deixa essa carga nas suas mãos e confia que Ele sabe o que faz. Por fim, substitua a preocupação por adoração e gratidão. Em vez de repassar mentalmente, uma e outra vez, o que te preocupa, preenche tua mente com a verdade de Deus. Lembra-te de suas promessas. Louva sua fidelidade. Agradece pelo que já fez em tua vida. Quando focas tua mente em Deus, em vez do problema, teu coração começa a experimentar a paz que só Ele pode dar. Há uma razão pela qual a Bíblia nos diz em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Cada palavra desse versículo é importante. Não diz alguma da vossa ansiedade, nem apenas os fardos maiores, mas toda a vossa ansiedade. E o melhor de tudo, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não é indiferente à tua dor. Ele não está distante ou desinteressado no que te acontece. Ele se importa contigo. Ele conhece cada detalhe do que estás enfrentando e quer que confies em seu amor e em seu poder para te sustentar. Então, hoje, faça a si mesmo essa pergunta. Estou disposto a soltar o meu fardo? Não amanhã, não em outro momento. Hoje, agora mesmo. Imagina-te deixando cair essa mochila pesada no rio da graça de Deus. Imagina a paz que te inunda quando decides confiar nele de verdade. Deus te diz hoje, deixa-me carregar o que te pesa. Tu não foste criado para carregar tudo sozinho. Descansa em mim, confia em mim, e eu me encarregarei do resto. Então respira fundo, solta esse fardo e experimenta a paz que somente Deus pode te dar. Número 4. Confia plenamente na orientação divina. Às vezes, a vida nos coloca em uma encruzilhada. Olhamos para um lado e para o outro, tentando tomar a melhor decisão. Mas quanto mais pensamos, mais nos enchemos de dúvidas. E se pegarmos a rota errada? E se depois nos arrependermos? E se houver algo que não estamos vendo? Em momentos assim, o lógico é depender do nosso próprio entendimento, da nossa lógica, da nossa experiência. Mas Deus nos diz algo diferente. Em Provérbios 3:5, encontramos uma verdade que muda completamente a maneira como enfrentamos a incerteza. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não diz, confia somente quando tudo fizer sentido, nem confia quando as coisas estiverem indo bem. Diz com todo o teu coração. É um chamado para uma confiança absoluta, para uma entrega total, para deixar de lado o desejo de controle e permitir que seja Deus quem nos guie. Mas confiar nem sempre é fácil. Queremos respostas imediatas, queremos garantias, queremos saber o final antes de dar o primeiro passo. E quando não vemos o caminho claramente, nos enchemos de ansiedade, tentando resolver tudo por conta própria. É aí que entramos em conflito, porque quanto mais dependemos da nossa lógica humana, mais nos desconectamos da orientação divina. Pensa por um momento. Quantas vezes você tomou decisões baseadas apenas no que parecia lógico no momento, mas que depois se revelaram erradas? Nossa visão é limitada. Vemos apenas o que está diante de nós, mas Deus vê o panorama completo. Ele conhece cada detalhe do futuro que não podemos ver. Nos preocupamos com o que acontecerá, mas Deus já esteve lá. Nos angustiamos com o que não sabemos, mas Deus já tem a resposta.
Jesus nos deixou um exemplo claro de confiança absoluta na vontade do Pai. No jardim do Getsêmani, em seu momento mais difícil, quando sabia que a cruz o esperava, sua oração não foi: Senhor, faz a minha vontade, mas Pai, se queres, afasta de mim este cálice, porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse é o nível de confiança ao qual Deus nos convida. Confiar quando não entendemos, confiar quando dói, confiar quando parece que as coisas não fazem sentido, porque quando realmente confiamos nele, a paz substitui a ansiedade, a segurança vence o medo e a incerteza se transforma em uma oportunidade para ver Deus agir. Agora, como podemos aprender a confiar em Deus dessa maneira? Primeiro, reconhecendo que a nossa própria sabedoria é limitada. Isso não significa que não pensemos ou que não tomemos decisões, mas que o fazemos com a convicção de que Deus tem a palavra final. Segundo, entregando nossas preocupações através da oração. Não como um monólogo onde apenas falamos, mas como um diálogo onde também ouvimos. Terceiro, lembrando do que Deus já fez em nossas vidas. Muitas vezes nos preocupamos com o futuro porque esquecemos como Deus nos sustentou no passado. Mas cada vez que lembramos de sua fidelidade, nossa confiança se fortalece. Se Deus te guiou antes, por que não faria agora? Finalmente, obedecendo mesmo quando não entendemos. Há momentos em que Deus nos levará por caminhos que não parecem fazer sentido. Ele nos pedirá para esperar quando queremos avançar, ou para dar um passo quando queremos ficar parados. É aí que a fé é realmente provada. Confiaríamos apenas quando entendermos o plano, ou confiaríamos porque sabemos quem é Deus? Deus não promete nos mostrar todo o caminho de imediato, mas promete nos guiar passo a passo. Como diz Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando reconhecemos Deus, quando o colocamos em primeiro lugar em nossas decisões, ele se encarrega de endireitar o nosso caminho. Então hoje, solte a necessidade de ter todas as respostas. Pare de depender somente do teu próprio entendimento e entregue a Deus o que não podes controlar. Solte a ansiedade, solte o medo, solte a dúvida. Porque quando confias plenamente na orientação divina, descobres que Deus nunca se atrasa, nunca erra e nunca deixa de cumprir suas promessas. Confia nele com todo o teu coração. Não tente resolver tudo por ti mesmo. Entregue o leme da tua vida e deixa que seja ele quem marque o caminho. Porque quando o fazes, tudo começa a se alinhar da maneira perfeita, no tempo perfeito e sob o propósito perfeito de Deus. Número 5. Cultiva a paciência e o silêncio interior. Imagine um lago em total calma. Sua superfície é tão serena que reflete perfeitamente o céu, como um espelho. Agora, imagine que você lança uma pedra. A água se altera, as ondas se expandem e a imagem se distorce. Assim é nossa mente quando está cheia de preocupações, ruído e ansiedade. Temos dificuldade de ver com clareza, temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Mas quando aprendemos a cultivar a paciência e o silêncio interior, a alma se aquieta e nessa quietude Deus nos fala. Deus nos chama a esperar nele com paciência. Salmos 37, versículo 7 nos diz: guarda silêncio diante do Senhor e espera nele com paciência. Mas num mundo onde tudo é imediato, onde cada minuto está cheio de distrações, esperar se tornou algo difícil. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas. Não queremos ficar parados. No entanto, a impaciência só nos rouba a paz. Nos empurra a agir por impulso, a forçar situações, a angustiarmos-nos com o que ainda não aconteceu. Mas Deus nos diz: pare, confie, espere.
A paciência não é apenas a capacidade de suportar a espera, é a fé ativa de saber que Deus está operando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Às vezes, quando parece que nada está acontecendo, Deus está preparando algo maior. Mas, se não aprendermos a esperar nele, corremos o risco de nos adiantar e tomar caminhos errados. A história de Abraão e Sara nos mostra isso. Deus lhes prometeu um filho, mas ao não ver que a promessa se cumpria de imediato, tentaram forçar a situação com seus próprios meios. O resultado? Complicações desnecessárias. Não era que Deus não iria cumprir, era que eles não souberam esperar. O silêncio interior é tão importante quanto a paciência. Deus nos fala, mas muitas vezes não o ouvimos porque nossa mente está ocupada demais com o ruído do mundo. Há vozes por toda parte, preocupações, opiniões alheias, distrações tecnológicas. Estamos tão acostumados com o barulho que o silêncio nos incomoda. Mas Deus não grita, Deus sussurra. E se queremos ouvir a sua voz, precisamos aprender a silenciar. Jesus nos deu o melhor exemplo. Antes de tomar grandes decisões, antes dos momentos mais importantes do seu ministério, ele se retirava para orar em solidão. Não porque precisasse escapar do mundo, mas porque sabia que na quietude podia estar em comunhão total com o Pai. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes reservamos tempo apenas para estar em silêncio, sem pedir nada, apenas esperando ouvir a Deus? A paciência e o silêncio não significam inatividade. Não significa que nos cruzamos de braços e esperamos sem fazer nada. Significa que confiamos que Deus está no controle e que não nos desesperamos em nos adiantar ao seu plano. Significa que aprendemos a viver o momento presente sem ficarmos ansiosos com o futuro. Que, em vez de nos enchermos de pensamentos que nos roubam a paz, nos enchemos da certeza de que Deus está no controle. Há coisas que só se revelam na calma. Alguma vez você já tentou ver seu reflexo em um lago agitado? É impossível. A água precisa estar quieta para refletir a imagem com clareza. Assim também, nossa mente precisa de tranquilidade para receber a direção de Deus. Se estamos constantemente angustiados, tomando decisões apressadas, preenchendo cada minuto de atividade, perdemos a oportunidade de ouvir a Deus com clareza. Como podemos praticar isso em nossa vida? Primeiro, dedicando momentos à quietude. Não se trata apenas de orar e falar com Deus, mas de aprender a ouvir. Reserve alguns minutos por dia para estar em silêncio, sem distrações. Feche os olhos, respire profundamente e simplesmente descanse na presença de Deus. Segundo, praticando a gratidão no presente. A impaciência nasce muitas vezes da ansiedade com o que está por vir. Mas quando focamos nossa mente em agradecer pelo que já temos, encontramos paz. Terceiro, aprendendo a soltar o controle. Há coisas que não podemos acelerar nem mudar por nossa conta. Deus tem um tempo perfeito para tudo. Talvez hoje você não veja a resposta, mas isso não significa que Deus não esteja operando. E quarto, desconectando-se do ruído. Às vezes, a melhor forma de ouvir a Deus é nos afastando um pouco do mundo. Desligue o celular, saia para caminhar na natureza, encontre um espaço onde você possa simplesmente estar com Ele, sem distrações. A paciência e o silêncio interior não são fraquezas, são forças espirituais. São a demonstração de que confiamos que Deus está no controle, de que não precisamos correr nem nos encher de ansiedade, pois sabemos que seu tempo é perfeito. Deus te diz hoje, espera em mim, não te desesperes. Eu estou operando em tua vida. Acalma teu coração, confie e verás como tudo se ajeita no momento exato. Então, respire profundamente, solte a pressa, solte a ansiedade. Entre na quietude, cultive a paciência e prepare-se para ouvir a voz de Deus como nunca antes. Pois quando o fizer, encontrarás uma paz que o mundo não pode dar e uma certeza que somente Deus pode trazer. Número 6.
Renova tuas forças como as águias. Olha para o céu e observa uma águia em pleno voo. Ela não se agita, não se desgasta, não luta contra o vento. Em vez disso, estende suas asas e se deixa levar pelas correntes de ar, elevando-se com uma majestade impressionante. Essa é a imagem perfeita do que Deus quer fazer na tua vida. Dar-te forças renovadas, permitir que sobrevoes os desafios em vez de ficares preso a eles. Isaías 41 nos dá uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. É um convite para descansar em Deus, confiar em seu poder e receber dele uma nova energia que nos permita seguir adiante quando sentimos que já não podemos mais. Mas o que significa realmente esperar no Senhor? Não é uma espera passiva, não é ficar de braços cruzados esperando que algo mude. É uma espera ativa, cheia de confiança, onde aprendemos a depender completamente de Deus, a soltar o controle e a permitir que seja Ele quem renove as nossas forças. A águia não teme a tempestade. Ao contrário, ela a usa a seu favor. Enquanto outras aves buscam abrigo, a águia estende suas asas e deixa que o vento a impulsione para o alto. Da mesma maneira, os desafios na tua vida não estão aí para te destruir, mas para te elevar. Mas para isso, precisas aprender a descansar em Deus e permitir que Ele te fortaleça. Há momentos na vida em que nos sentimos exaustos, sem forças para seguir adiante. O peso das preocupações, os fracassos, as lutas diárias, tudo parece demais. Mas é aí que Deus nos lembra que não estamos sós. Quando a nossa força acaba, a dele começa. Não se trata da nossa resistência, mas do poder dele agindo em nós. Olha o que diz 2 de Coríntios 12:9. Basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera que façamos tudo por conta própria. Ele nos convida a soltar os nossos fardos, a deixar de depender da nossa força limitada e a confiar em sua graça. Porque quando o fazemos, algo incrível acontece. A nossa fraqueza se transforma em força, a nossa fadiga em renovação, o nosso cansaço em nova esperança. Como podemos experimentar essa renovação na nossa vida? Primeiro, aprendendo a esperar em Deus com confiança, não com ansiedade nem com desespero, mas com a certeza de que Ele tem o controle. Segundo, descansando em sua presença. Muitas vezes, o cansaço não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Passar tempo com Deus, em oração, em sua palavra, em adoração, nos enche com a energia que precisamos para seguir adiante. Terceiro, soltando o que nos pesa. Às vezes, o que mais nos esgota não é o esforço do dia a dia, mas os fardos emocionais que carregamos dentro de nós. Preocupações, ressentimentos, medos, inseguranças. Tudo isso nos rouba a paz e a força. Mas, quando decidimos entregá-los a Deus, quando permitimos que Ele cure o nosso coração, encontramos uma leveza que nos permite avançar sem obstáculos. E quarto, aprendendo a usar os desafios como impulso. As dificuldades não são o fim da tua história, são o início de algo novo. São a oportunidade perfeita para confiar mais em Deus, para crescer em fé, para desenvolver uma força que te fará voar mais alto do que jamais imaginaste. Deus te diz hoje, não desistas. Não pares, eu estou aqui para renovar as tuas forças. Não importa o quão cansado te sintas, eu te levantarei. Não importa o quão grande seja a tempestade, eu te ajudarei a sobrevoá-la. Apenas confia em mim, espera em mim, e verás como te darei uma nova energia, uma nova visão, um novo propósito. Então, levanta o olhar, estende as tuas asas, é hora de voar como as águias. Número 7. Permite que Deus lute por ti. Imagine-se no meio de uma batalha. Tudo ao seu redor é caos. Os sons do combate ressoam em sua mente. Preocupações, problemas, incerteza. Sente que tem de lutar.
que não pode desistir, que se não lutar com todas as suas forças, perderá. Mas de repente, uma voz firme e serena te diz: pare, você não precisa lutar sozinho, eu lutarei por você. Essa é a voz de Deus. Êxodo 14, versículo 14 nos diz: o Senhor lutará por vós, e vós ficareis tranquilos. Essas palavras foram pronunciadas num momento crítico. O povo de Israel estava preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Não havia escapatória. O medo os dominava, mas Deus tinha um plano. Não precisavam lutar, só precisavam confiar. Muitas vezes nos encontramos em situações semelhantes, problemas que parecem não ter saída, circunstâncias que nos fazem sentir encurralados. Esforçamo-nos exaustivamente para resolver tudo por nossa conta. Preocupamo-nos, desgastamo-nos, tentamos lutar com nossas próprias forças. Mas Deus nos diz: deixa a batalha comigo. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Mas confiar nem sempre é fácil. Apegamo-nos ao controle, acreditando que se não fizermos algo, nada mudará. No entanto, a verdadeira vitória não está em nossa força, mas na nossa entrega. Quando aprendemos a soltar, quando decidimos deixar que Deus assuma o controle, algo muda dentro de nós. A ansiedade se transforma em paz. O medo se converte em confiança. O desespero dá lugar à esperança. Pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu sobrecarregado por problemas que pareciam maiores do que você? Relações rompidas, situações que você não podia mudar, fardos que pareciam insuportáveis. E mesmo assim, aqui está você. Segue adiante. Não porque você foi mais forte, mas porque Deus esteve aí, lutando por você, mesmo quando você não percebeu. Quando aprendemos a deixar que Deus lute por nós, experimentamos um descanso profundo. Isso não significa que não façamos nada, mas que deixamos de lutar com nossas próprias forças e aprendemos a depender da força dele. A fé não é passividade, é confiança ativa no poder de Deus. É acreditar que Ele está operando mesmo quando não o vemos, que está lutando nossas batalhas mesmo quando sentimos que tudo está perdido. Davi entendeu isso quando enfrentou Golias. Ele não se apresentou com uma armadura imponente nem com a força de um soldado experiente. Foi com uma funda, 5 pedras e uma fé inabalável. Sabia que a batalha não dependia dele, mas de Deus. E foi essa confiança que lhe deu a vitória. Não a força, não a estratégia, mas a certeza de que Deus estava lutando a seu favor. Hoje, Deus te diz o mesmo. Não importa o quão grande seja o teu inimigo, quão impossível pareça a situação, eu lutarei por você. Mas há algo que você precisa fazer: soltar. Entregar a mim a batalha. Deixar de insistir em carregar um fardo que não te pertence. Como você pode fazer isso na prática? Primeiro, identifique qual é a batalha que você está tentando lutar sozinho. É um problema financeiro? Uma relação que parece não ter solução? Um medo que te paralisa? Seja o que for, apresente-o a Deus. Diga: Senhor, essa batalha não é minha, é tua. Eu confio que lutarás por mim. Segundo, deixe de se preocupar com o resultado. Deus nunca perdeu uma batalha. Você não precisa se desgastar tentando imaginar todas as possibilidades. O plano dele é melhor que o seu. O caminho dele é superior. Terceiro, fortaleça a tua fé. Encha-te da sua palavra. Lembre-se das histórias da Bíblia onde Deus lutou pelo seu povo. Recorde os momentos na tua vida em que Ele te tirou das dificuldades. Sempre que a dúvida tentar invadir a tua mente, repita: Deus está lutando por mim, eu não estou sozinho. Quarto, caminhe em paz. Não permita que o medo dite a tua vida. Se Deus te prometeu que lutará por ti, então siga adiante com confiança. Descanse nele. Deus te diz hoje: pare de lutar sozinho. Você não precisa carregar esse peso. Confie em mim. Eu lutarei por você e a vitória será tua. Então, respire fundo. Solte a ansiedade.
A batalha não é tua, é de Deus. Número 8. Descansa na companhia de Jesus. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras. Cada uma representa uma preocupação, um problema, um fardo emocional que você vem arrastando por tempo demais. No começo, você acha que consegue com o peso. Anda, avança, mas com o passar do tempo, cada passo se torna mais difícil, cada respiração mais pesada. E justamente quando sente que não consegue mais, você ouve uma voz que diz: "Vem a mim, eu te farei descansar." Essa é a chamada de Jesus em Mateus 11:28. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Não é apenas uma mensagem de consolo, é uma promessa. Não importa o quanto você se sinta esgotado, o quanto de peso você carregue, Jesus te oferece um descanso real, profundo, transformador. Mas muitas vezes nos resistimos. Acostumamo-nos a carregar nossas preocupações, a tentar resolver tudo por conta própria. Achamos que descansar em Jesus é sinônimo de inatividade, mas não é. Descansar nele é um ato de fé, é soltar o controle e confiar que ele tem o poder de nos sustentar. Jesus fala do jugo como símbolo desse relacionamento com ele. Na antiguidade, um jugo era um instrumento de madeira que se colocava sobre 2 bois para que trabalhassem juntos. Mas havia algo importante. Quando um boi era jovem e inexperiente, ele era pareado com um mais forte e experiente. O boi mais forte carregava o peso do trabalho e guiava o mais fraco. Assim é com Jesus. Ele não te deixa sozinho. O seu jugo não é para te impor mais fardos, mas para compartilhá-los contigo. Ele toma o peso que você não consegue carregar, te guia, te sustenta, te ensina o caminho. O seu jugo não te oprime, te liberta. O problema é que muitas vezes escolhemos carregar o nosso próprio jugo, o do estresse, o da preocupação, o do perfeccionismo, o do medo. Achamos que podemos com tudo, até que nosso corpo e nossa mente nos dizem o contrário. Quantas vezes você já sentiu que não consegue mais? Deus não quer que você viva assim. Não quer que se desgaste tentando controlar tudo, tentando resolver o que só Ele pode manejar. Quando Jesus diz "vem a mim", Ele não está dizendo "faça algo mais", mas "deixa tudo em minhas mãos". Não está te pedindo para lutar mais, mas para confiar mais. Que você solte o fardo, que o deixe te guiar, que se permita descansar em seu amor. Mas como esse descanso se mostra na prática? Primeiro, aprendendo a soltar as preocupações em oração. Muitas vezes oramos, mas continuamos carregando o problema. O verdadeiro descanso em Jesus acontece quando oramos e confiamos que Ele já está agindo. Segundo, deixando de lado a mentalidade de autossuficiência. Você não precisa fazer tudo sozinho. Jesus está contigo, pronto para caminhar ao teu lado. Terceiro, aprendendo a viver no presente. A ansiedade nos rouba a alegria do hoje ao nos fazer pensar no amanhã. Mas Jesus quer que você aproveite cada dia com a certeza de que Ele já tem o futuro em suas mãos. E quarto, lembrando da sua fidelidade. Cada vez que se sentir esgotado, lembre-se de como Jesus te sustentou antes. Não há situação em sua vida que Ele não possa transformar. Deus te diz hoje: "Vem a mim, solta o fardo, não continues lutando sozinho. Eu tenho descanso para a tua alma." Então respire fundo, feche os olhos e deixe que o peso caia dos teus ombros. Jesus já o está carregando por ti. Número 9. Reconhece a soberania de Deus. Imagine que você está no meio de uma tempestade. O vento sopra com força, a chuva cai sem piedade e o som dos trovões faz seu coração acelerar. No meio desse caos, o único que você deseja é encontrar um refúgio seguro. Um lugar onde o barulho desapareça e você possa se sentir em segurança. Agora, pense na sua vida.
Quantas vezes você já sentiu que tudo ao seu redor está fora de controle? Que as preocupações, os problemas e a incerteza são como aquela tempestade que ameaça derrubar tudo? Nesses momentos, Deus te diz algo poderoso: estai quietos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. É um chamado para que você pare, deixe de lutar por um instante, respire fundo e reconheça que Ele está no controle. Mas estar quieto não significa ser passivo. Não significa cruzar os braços e esperar sem fazer nada. Significa render-se à soberania de Deus, confiar que Ele está operando, mesmo quando não o vemos. Significa soltar o medo, a ansiedade e a necessidade de controlar tudo. É aprender a descansar na certeza de que Deus é maior que qualquer problema. Temos dificuldade de parar porque vivemos num mundo que nos diz que devemos estar sempre ocupados, que temos que encontrar soluções rapidamente, que tudo depende do nosso esforço. Mas Deus nos convida a um caminho diferente, o da confiança. Pense no mar. Quando a água está agitada, sua superfície é caótica, cheia de ondas e movimento, mas lá no fundo, tudo é calma. Assim é a soberania de Deus. Na superfície da sua vida podem haver tempestades, mas se você se aprofundar em sua presença, encontrará paz. Deus não se altera, não se preocupa, não perde o controle. Ele continua sendo Deus, continua em seu trono, continua sustentando o universo com sua palavra. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, no meio da incerteza, aprenderam a reconhecer a soberania de Deus. Moisés, quando o povo de Israel estava preso entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, ouviu a voz de Deus dizendo: "O Senhor lutará por vós, e vós ficareis tranquilos." Em um momento em que o lógico era entrar em pânico, Deus lhes disse: "Parem, confiem, eu me encarrego." Jesus, quando estava no barco com seus discípulos e se levantou uma grande tempestade, simplesmente se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Marcos 4:39. Os discípulos estavam aterrorizados, achavam que iam morrer, mas Jesus lhes mostrou que ele tinha o controle absoluto sobre a natureza, sobre as circunstâncias, sobre tudo. Deus quer que você faça o mesmo, que, em vez de viver com ansiedade pelo que não pode controlar, aprenda a confiar em sua soberania, que em vez de se preocupar com o futuro, você descanse na verdade de que Deus já está lá. Como você pode praticar isso na sua vida? Primeiro, aprenda a fazer pausas. Quando se sentir sobrecarregado, pare um momento, respire fundo e repita: Deus está no controle. Segundo, entregue suas preocupações em oração. Não apenas fale com Deus sobre os seus problemas, mas deixe que Ele os tome e faça sua vontade. Terceiro, lembre-se da fidelidade dEle. Pense em todas as vezes que Deus te sustentou antes, em como Ele proveu, te guiou e abriu caminhos onde parecia não haver saída. Quando você reconhece a soberania de Deus, sua vida muda. A ansiedade perde seu poder, o medo se dissolve, o desespero se transforma em esperança. Você descobre que não precisa ter todas as respostas, porque conhece o Deus que as tem. Deus te diz hoje: pare, não se angustie, eu estou aqui, eu continuo sendo Deus, eu tenho o controle. Então, solte a preocupação, confie nele e experimente a paz que só sua soberania pode te dar. O caos pode continuar ao seu redor, mas dentro de você haverá calma, porque você sabe quem está no trono. Número 10. Confia no propósito de cada experiência. Pensa em cada momento da tua vida, nos dias de alegria e nos dias de lágrimas. Tudo o que viveste, cada experiência, cada prova, cada vitória e cada derrota tem um propósito. Nada é por acaso. Deus está operando em cada detalhe, até naqueles que não compreendes agora. Romanos 8:28 nos lembra de uma verdade poderosa. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que conforme o seu propósito são chamados. Não diz algumas coisas,
Não diz só as coisas boas, diz todas as coisas. Isto significa que até o que parece um fracasso, o que dói, o que nos confunde, está sendo usado por Deus para o nosso bem. Mas confiar nesse propósito nem sempre é fácil. Quando estamos no meio de uma prova, quando as coisas não saem como esperávamos, é natural questionar: por que isto está a acontecer? Onde está Deus no meio do meu sofrimento? Contudo, o que hoje parece um beco sem saída, amanhã será o caminho que te conduziu a um lugar melhor. Deus vê o panorama completo, enquanto nós apenas vemos um fragmento. Imagina que estás a ver uma obra de arte enorme, mas só consegues ver uma pequena parte. Sob essa perspectiva limitada, algumas coisas podem parecer sem sentido ou fora do lugar. Mas, quando te afastas e vês a imagem completa, compreendes que cada traço, cada cor, cada sombra tinha um propósito. Assim é a obra de Deus na tua vida. Deus usa cada circunstância para te moldar, para te ensinar, para te preparar. Nada se desperdiça no seu plano. A prova que hoje enfrentas pode ser o testemunho que amanhã usarás para ajudar outros. A dor que hoje sentes pode ser o processo que fortalece a tua fé e te aproxima mais de Deus. Olha para a história de José. Foi vendido pelos próprios irmãos, traído, injustamente preso. Durante anos, pode ter pensado que a sua vida era uma série de eventos sem sentido. Mas, no momento certo, Deus o elevou a uma posição de autoridade no Egito e usou todo o seu sofrimento para salvar a sua família e uma nação inteira. O que parecia uma tragédia, na verdade, era o caminho para o cumprimento de um propósito maior. Deus faz o mesmo contigo. Ele não terminou a sua obra na tua vida. O que agora parece uma crise, uma dor, uma porta fechada, é parte do processo, mas tens que confiar. Tens que acreditar que Ele está operando, mesmo quando não o vês. Como podes aplicar esta verdade na tua vida? Primeiro, muda a tua perspectiva. Em vez de perguntar, por que me acontece isto? Pergunta-te, para que me está a acontecer isto? O que Deus quer ensinar-me? Segundo, lembra-te das vezes em que Deus foi fiel no passado. Pensa nos momentos difíceis que superaste, nas situações que pareciam impossíveis e que Deus resolveu à sua maneira e no seu tempo. Terceiro, mantenha a tua fé firme. Não precisas entender o plano de Deus para confiar nele. Basta saber que Ele é bom, que te ama e que o seu propósito para ti é perfeito. Deus te diz hoje: confia em mim, tudo o que estás a viver tem um propósito. Não te preocupes, não tenhas medo. Estou operando em cada detalhe da tua vida e no final verás que tudo fazia sentido. Assim, segue em frente. Não estás sozinho. Deus está contigo, trabalhando em cada parte da tua história. Número 11. Libere-se de toda ansiedade. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras pesadas. Cada uma representa uma preocupação, um medo, um fardo emocional que você acumulou com o tempo. O peso é esmagador, mas você se acostumou a carregá-lo, embora a cada dia ele te desgaste mais. Agora, imagine que alguém se aproxima e te diz: deixa isso comigo, eu levarei esse fardo por você. Isso é exatamente o que Deus te diz hoje. Lança toda a tua ansiedade sobre mim, porque eu cuido de ti. É um convite direto para soltar aquilo que nos angustia, aquilo que rouba nossa paz e nos impede de avançar com liberdade. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade, não quer que carregue mais peso do que o necessário. Ele te está oferecendo alívio, descanso e paz, mas muitas vezes temos dificuldade em soltar o fardo. Pensamos que devemos resolver tudo por conta própria, que se não nos preocuparmos o suficiente, algo dará errado. Acreditamos que ter o controle nos dá segurança, quando, na verdade, o único efeito é aumentar nossa ansiedade. Quantas vezes você se preocupou com coisas que, no final, nunca aconteceram? Quanto tempo você desperdiçou em pensamentos de angústia por situações que Deus já tinha sob controle?
O próprio Jesus deixou claro que preocupar-se não nos acrescenta nada. Em Mateus 6:27, ele perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A resposta é óbvia: ninguém. A preocupação só nos rouba o presente, nos desgasta, nos impede de desfrutar das bênçãos que Deus já nos concedeu. Libertar-se da ansiedade não significa ignorar os problemas, mas mudar de perspectiva. Significa entender que Deus está no controle e confiar que se Ele cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com tanta beleza, como não se ocupará de nós, que somos seus filhos amados? Então, como podemos soltar a ansiedade e confiar verdadeiramente em Deus? Primeiro, devemos identificar o que nos preocupa. Muitas vezes, vivemos em um estado de angústia sem parar para analisar o que realmente nos afeta. Reserve um momento para escrever suas preocupações e observe-as de outra perspectiva. Elas estão sob seu controle ou são algo que somente Deus pode manejar? Segundo, entregue suas preocupações a Deus em oração. Não guarde dentro de você o que te pesa. Deus não só está disposto a ouvir, como deseja que você fale sobre o que sente. Seu desejo é que você se aproxime dele com confiança e deixe tudo em suas mãos. Terceiro, viva com gratidão e fé. Em vez de se concentrar no que te preocupa, comece a agradecer pelo que você já tem, pelo que Deus fez em sua vida e pelas maneiras pelas quais Ele te sustentou anteriormente. A gratidão muda nossa mentalidade e nos ajuda a focar nas bênçãos em vez dos temores. A ansiedade nos rouba a paz, mas Deus nos oferece descanso. Nós nos desgastamos tentando resolver tudo sozinhos, mas Deus nos diz: eu estou contigo. Você não precisa carregar isso sozinho. Hoje, Ele te convida a soltar o peso que carrega e a confiar em seu amor. Então, feche os olhos por um momento e imagine que você solta essa mochila de preocupações. Sinta como o peso desaparece, como sua respiração se torna mais leve, como seu coração encontra calma. Essa é a paz que Deus quer te dar. Ele te diz hoje: não te preocupes mais. Eu cuido de ti. Descansa em meu amor, porque em mim encontrarás a paz que tanto anseias. Número 12. Não tenha medo, Deus está contigo. Há momentos na vida em que o medo nos paralisa. Pode ser o medo do futuro, da incerteza, de perder algo ou de enfrentar uma situação difícil. Sentimos-nos vulneráveis, sós e sem forças. Mas, nesses momentos, Deus nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te desanimes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 40:10. Essas palavras são mais do que uma simples promessa. São um lembrete de que não caminhamos sozinhos. Deus não só está presente, mas nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Mas como podemos viver com essa certeza quando tudo parece escuro? Pensa em uma criança pequena que está aprendendo a andar. A cada passo vacilante, o pai está perto, sustentando-a, encorajando-a, assegurando que ela não cairá. Às vezes a criança tem medo de soltar a mão, mas o pai lhe diz com ternura: estou aqui, não tenha medo. Assim é o relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele. O medo é natural. É parte da nossa humanidade, mas Deus não nos chamou para viver com temor, e sim com fé. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. 2 de Timóteo 1:7. O medo distorce nossa visão, faz-nos ver os problemas maiores do que realmente são, e nos faz esquecer que Deus é maior que qualquer circunstância. Quando sentires medo, lembra-te de 3 verdades fundamentais. Primeiro, Deus está contigo. Não importa o quão difícil seja a situação, Ele não te deixará nem te abandonará. A sua presença é uma constante na tua vida, mesmo que por vezes não a percebas. Segundo, Deus te fortalece.
Não precisas depender das tuas próprias forças. Quando te sentires fraco, quando achares que não podes seguir adiante, Deus te dará a força que precisas. Como diz em Isaías 49, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhuma. Terceiro, Deus te sustenta. Não tens de te sustentar sozinho. Há momentos em que as nossas forças falham, em que sentimos que não podemos dar mais um passo. Mas Deus promete que a sua mão direita nos sustenta. E a sua mão não é qualquer mão. É a mão de um Deus todo-poderoso, a mão que criou o universo, a mão que levantou os caídos, a mão que sustenta a tua vida com amor e fidelidade. O medo muitas vezes nos impede de avançar, faz-nos duvidar, enche-nos de incerteza e rouba-nos a paz. Mas hoje Deus te diz: não tenha medo. Não porque a situação seja fácil, mas porque Ele está contigo. Não porque não haja problemas, mas porque o seu poder é maior que qualquer obstáculo. Então, o que fazer quando o medo bater à tua porta? Ora, fala com Deus e entrega-lhe os teus temores. Por vezes, tentamos resolver tudo por conta própria, mas a verdade é que só em Deus encontramos a verdadeira paz. Apegue-se à sua palavra, medite nas suas promessas, escreva-as, repita-as, guarde-as no teu coração. Sempre que sentires medo, lembra-te de Isaías, repete na tua mente e no teu coração: não temo, porque Deus está comigo. Não me angustio, porque Ele me fortalece. Confia no seu plano. Mesmo quando não entenderes o que está a acontecer, Deus tem o controle. Nada do que acontece na tua vida é surpresa para Ele. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos, e os seus caminhos são melhores que os nossos. Hoje, Deus te diz: não tenha medo, eu estou contigo. Não importa a situação que enfrentes, não importa o quão grande seja o problema, não importa a incerteza que habite no teu coração. O seu amor é maior que o teu medo. A sua presença é mais forte que a tua dúvida. Então, levanta o olhar, respira fundo e segue em frente. Deus te sustenta, te fortalece e te acompanha a cada passo. Apegue-se à sua promessa e descansa na segurança do seu amor inabalável. Número 13. Abraça o plano de bem-estar divino. Imagine que você caminha por uma trilha desconhecida, sem um mapa, sem saber o que há adiante. Sente a incerteza, a dúvida, até mesmo o medo. Você já se sentiu assim na vida? Questionando para onde está indo, por que está passando por certos momentos difíceis, ou se algum dia alcançará a paz e a estabilidade que tanto deseja. Mas em meio a toda essa incerteza, Deus te diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem-estar e não de calamidade, a fim de dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Esta não é uma simples frase motivacional, é uma promessa direta de Deus. Ele conhece o caminho, mesmo quando nós não o vemos. Ele já desenhou um plano perfeito, mesmo quando nossa vida parece desordenada. Você não está perdido, não está sem direção. Deus tem um propósito para cada passo que você dá. Às vezes, quando as coisas não saem como queremos, nos perguntamos se Deus realmente tem um bom plano para nós. Por que passamos por dificuldades? Por que os sonhos que tínhamos não se realizam como esperávamos? Nesses momentos, é fácil duvidar, é fácil pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas a verdade é que cada experiência, até as mais difíceis, tem um lugar no design divino. Pense em um mosaico. Visto de perto, cada peça parece ser um fragmento sem sentido. Algumas cores são escuras, outras brilhantes, mas quando você se afasta e vê a imagem completa, tudo se encaixa perfeitamente. Assim é a sua vida nas mãos de Deus. Pode ser que agora você não entenda por que passa por certas provas, mas, no plano de Deus, cada parte da sua história tem um propósito. Deus não te promete uma vida sem dificuldades,
mas assegura que tudo o que você vive será usado para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que, conforme o seu propósito, são chamados. Romanos 8, 28. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus pode transformar até mesmo o que é ruim em algo que te fará crescer, que te fortalecerá e que te conduzirá a um destino melhor. Quando você confia no plano de Deus, aprende a soltar o medo do futuro. Você deixa de viver na ansiedade pelo que virá e começa a descansar na certeza de que Deus está no controle. Isso não significa que você não deva fazer a sua parte, mas que já não se preocupa como se tudo dependesse de você. Você caminha com a confiança de que, embora hoje você não veja o destino final, Deus já o preparou para o seu bem-estar. O problema é que muitas vezes queremos que Deus revele todo o plano imediatamente. Queremos saber o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele nos dá luz suficiente para o próximo passo, mas nos pede que confiemos no restante do caminho. É como um farol na escuridão que não mostra todo o percurso, mas ilumina o bastante para seguirmos avançando com segurança. Então, como abraçar o plano de bem-estar divino na sua vida? Primeiro, renove sua confiança em Deus. Entregue a Ele suas preocupações e reconheça que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Segundo, seja paciente com o seu processo. Nem tudo acontecerá de imediato, mas cada dia é um passo a mais rumo ao que Deus preparou para você. E terceiro, viva com esperança. Não importa o quão difícil seja a temporada que você atravessa, se Deus prometeu bem-estar e um futuro cheio de esperança, isso é exatamente o que Ele cumprirá em seu tempo perfeito. Se hoje você se sente perdido, se sente que sua vida não tem direção, lembre-se de que Deus tem um plano para você. Um plano bom, cheio de propósito, cheio de esperança. Confie que Ele está guiando cada detalhe, mesmo que agora você não o veja claramente. Mantenha-se firme na sua promessa e caminhe com a certeza de que Deus está construindo em sua vida algo maior do que você pode imaginar. Ele conhece o caminho e, se você tomar a sua mão, Ele te levará exatamente aonde você precisa estar. Número 14. Experimenta a compaixão e a proximidade de Deus. Imagine um dia em que tudo parece desmoronar ao seu redor. O peso das preocupações, a tristeza de uma perda ou a dor da solidão parecem grandes demais para suportar. É nesses momentos que nos perguntamos: Deus realmente me vê? Sabe pelo que estou passando? Mas em meio a esse desespero, a Bíblia nos dá uma promessa poderosa. Clamam os justos e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Próximo está o Senhor aos de coração quebrantado e salva os abatidos de espírito. Salmos 34, 17. Deus não é indiferente à tua dor. Ele não está longe, observando de distância enquanto sofres. Sua palavra diz que Ele está próximo dos que têm o coração ferido, que ouve cada clamor e responde com amor e compaixão. É um Deus que se inclina para te abraçar nos momentos de maior necessidade. Talvez você tenha sentido que ninguém entende pelo que está passando, que as palavras de conforto dos outros não conseguem aliviar o teu sofrimento. Mas Deus sim te entende. Ele conhece cada lágrima que derramaste e cada angústia que guardaste no teu coração. E mais do que isso, Ele te oferece o seu consolo. Sua compaixão não é apenas um sentimento, é uma ação real que te levanta, te fortalece e te restaura. Às vezes, quando enfrentamos dificuldades, nossa primeira reação é nos afastar. Nos encerramos em nossa dor, pensando que ninguém pode nos ajudar. Mas Deus nos convida a fazer o contrário, a clamar a Ele, a levar nossas preocupações e a experimentar a sua proximidade. Ele não só ouve, mas responde. Quando clamas, Deus age. Quando o procuras, Ele te encontra. Nos momentos mais sombrios da vida,
a compaixão de Deus se torna uma luz. Não removerá o problema de imediato, mas te dará a paz e a força para enfrentá-lo. Ele te sustentará quando sentires que não podes mais. Ele te mostrará que, mesmo em meio à dor, há esperança, que depois da tempestade vem um amanhecer. Olha para a história de tantos homens e mulheres na Bíblia que passaram por momentos de profundo desespero. Davi, antes de se tornar rei, fugiu, se escondeu e chorou a Deus. Mas em sua angústia, encontrou refúgio nele. Ana, antes de receber a bênção do seu filho Samuel, derramou sua alma no templo e Deus ouviu sua oração. O próprio Jesus, em sua humanidade, experimentou a dor e a angústia no jardim do Getsêmani. Mas em cada um desses casos, Deus não abandonou seus filhos. Talvez hoje sintas que o teu coração está quebrado, que o fardo é grande demais. Mas quero te lembrar de algo. Deus está mais próximo do que pensas. Ele te viu nas tuas noites de insônia, nos teus momentos de desespero, em cada suspiro de tristeza. E hoje Ele te diz, você não está sozinho, eu estou aqui contigo. Se te sentes despedaçado, permite que Deus seja o teu refúgio. Não guarde a dor para ti, leva-a a Ele em oração. Diga o que sentes, exprima os teus medos, as tuas angústias e deixa que a sua paz inunde a tua vida. Às vezes a cura não chega de imediato, mas, passo a passo, o seu amor começa a restaurar cada área do teu coração. Faz uma pausa por um momento, respira fundo, imagina Deus ao teu lado, envolvendo-te com o seu amor, dizendo-te, estou aqui, nunca te deixei. Essa é a sua promessa. Não importa o quão escuro pareça o caminho, Ele vai contigo. Você não está sozinho, Deus te sustenta. Número 15. Entra no repouso transformador de Deus. Imagine que você esteve correndo sem parar, perseguindo responsabilidades, preocupações e metas sem descanso. Sua mente está esgotada, seu corpo sente o peso do fardo e em seu coração há um sussurro que te diz, não é suficiente, continua se esforçando. Mas então, em meio a essa corrida sem fim, Deus te faz um convite. Pare. Descanse em mim. Eu já fiz a obra. Em Hebreus 4:10, encontramos uma promessa transformadora. Porque aquele que entrou no seu repouso também descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Este não é apenas um descanso físico, é uma paz profunda que vem de saber que não precisamos lutar sozinhos, que podemos soltar o peso da autossuficiência e confiar que Deus já preparou o caminho. Quantas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós? Esforçamo-nos para resolver cada problema, para controlar cada detalhe, para garantir que tudo saia bem. Mas a verdade é que Deus nos chama a descansar nele, a reconhecer que sua graça é suficiente e sua obra é completa. O descanso em Deus não é inatividade, mas uma confiança profunda de que Ele tem o controle. Jesus nos ensinou essa lição de maneira simples, mas poderosa. Quando uma tempestade ameaçava o barco onde estavam seus discípulos, Jesus dormia. Seus seguidores, aterrorizados, o despertaram com angústia, perguntando se não se importava que o barco afundasse. E com apenas algumas palavras, Jesus acalmou o vento e o mar. Isso é repouso. Não porque não haja tempestades, mas porque há confiança de que Deus está no comando. Você imagina como sua vida mudaria se aprendesse a descansar assim? Se, em vez de se preocupar e tentar controlar cada situação, você simplesmente confiasse que Deus já operou a seu favor. Entrar em seu repouso significa soltar a ansiedade, parar a luta constante e permitir que sua paz encha sua vida. Talvez você se pergunte, como posso entrar nesse repouso? Primeiro, reconhecendo que não precisa fazer tudo sozinho. Deus não te criou para carregar o peso da vida sem sua ajuda. Segundo, entregando suas preocupações a Deus em oração, confiando que Ele já tem um plano perfeito para cada situação. E terceiro, aprendendo a viver com gratidão e contentamento,
entendendo que o verdadeiro descanso não depende das circunstâncias, mas da segurança de que Deus está contigo. Esse repouso não significa que não haverá desafios, mas que, em meio a eles, você pode estar em paz. Não significa que você não trabalhará ou que não terá responsabilidades, mas que seu esforço não estará baseado no medo ou na insegurança, e sim na certeza de que Deus sustenta sua vida. Olhe para a natureza. Os pássaros não se preocupam com o amanhã, as flores não se inquietam com sua beleza. E mesmo assim, Deus as cuida com amor e atenção aos detalhes. Se Ele se ocupa de cada parte da criação, quanto mais cuidará de você. Talvez você esteja há muito tempo correndo, tentando demonstrar seu valor, lutando com suas próprias forças. Mas hoje, Deus te convida a fazer algo diferente, a parar, respirar e confiar, a descansar em seu amor e em sua graça, a deixar que Ele tome o controle. Feche os olhos por um momento e sinta sua presença. Solte o fardo, entregue suas preocupações a Ele e permita que sua paz inunde seu ser. Deus não quer que você viva sobrecarregado, quer que experimente seu repouso, uma paz que transforma, renova e dá nova vida. Hoje, faça este compromisso consigo mesmo e com Deus. Senhor, deixo de lutar com as minhas próprias forças e entro no teu repouso. Confio que a tua obra é suficiente e descanso em teu amor. Quando você aprende a viver nesse descanso divino, descobre que tudo muda. A ansiedade se transforma em confiança. O esgotamento se converte em renovação. A incerteza dá lugar à paz. Porque quando Deus é seu refúgio, você já não precisa correr sem rumo. Você pode caminhar com segurança, sabendo que Ele já preparou o caminho. Percorremos um caminho de fé, confiança e entrega. Agora você sabe que não precisa ter todas as respostas, nem carregar o peso do mundo sobre seus ombros. Deus já está operando na sua vida. Mesmo que você não o veja sempre, mesmo que às vezes a espera pareça longa, o plano dele está em ação e é perfeito. A chave não está em se esforçar mais, mas em confiar mais. Em vez de se preocupar com o que virá, foque em viver o presente com gratidão. Quando você solta a ansiedade e entrega seus fardos a Deus, a sua paz inunda o seu coração e o seu favor te acompanha a cada passo. Então, hoje, quero te convidar a dar um ato final de fé. Vá aos comentários e escreva: Senhor, eu solto as minhas preocupações e confio plenamente em Ti. Que essa declaração seja o selo desta mensagem na sua vida. Diga com convicção, pois quando você confia em Deus, tudo começa a se alinhar no tempo perfeito dele. Relaxe, deixe de se preocupar e permita que tudo o que Deus tem para você chegue no momento exato. É hora de viver com paz, com propósito e com a certeza de que Ele nunca falha.